Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos concede sempre aquilo que nos é necessário para perseverarmos. A palavra diz que Ele nos concede armas da nossa milícia, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. E Ele já trouxe juízo sobre eles. E quando a confirmação de que nós temos o seu Espírito, a confirmação que nós temos o seu Espírito é que maior o que está em nós, que não pode intentar recusação, que não pode nos calar, que não pode nos intimidar, porque o Espírito é de ousadia, é de intrepidez, é de poder, é de equilíbrio, é segundo na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa, uma sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, mais valiosa do que as finas joias, mais pura, viva e eficaz do que os puros favos de mel, aquele que sempre nos sustém, nos mantém, e os seus planos sempre de fazer prosperar para aqueles que nele depositam confiança. Assim como ele ensina também: não agarrais um conceito e soltai a outro. Assim como ele é benevolência para aqueles que nele depositam a confiança, ele é ira e indignação para com os sem fé. Porque sem fé em Jesus Cristo é impossível agradar a Deus, o único fundamento, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito de toda a criação, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, o enviado Jesus, o Messias, uma unção que despedaça todo jugo, aquele que nos mantém dia após dia, juiz e legislador, tanto para salvar como aniquilar. Jamais agarrais um conceito e soltai o outro. Ele também é ira e indignação para quem rejeita o fundamento, porque ele diz: pensais que vim trazer paz para aqueles que estão segundo o padrão deste mundo? Não vim trazer paz, vim trazer espada. Ele tem uma espada de 2 gumes da justiça, a ponto de penetrar o íntimo, assim como esquadrinha a intenção do coração. E essa espada, a palavra diz, a ponto de dividir a alma do espírito, e não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa reter este espírito. Bom dia. Bom dia. Não há nenhum que possa reter. Por isso nós perseveramos segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos ensina. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem pela condução do Espírito, onde os seus planos são melhores e maiores
do que os nossos. Os seus planos são tanto nesta vida como na vida vindoura. Assim a palavra diz, aqueles que alcançarão a ressurreição do último dia. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aquele que ascendeu, o Verbo que se fez carne, era Deus e estava com Deus, foi julgado por aqueles que amaram o prêmio da injustiça e rejeitou a eles, sendo a justiça. Aquele que se julgaram como condenado, o Senhor o ascendeu à região celestial. Aqueles que lhe concederam a coroa de espinho, e o Senhor lhe colocou uma coroa de glória. Aleluia! Assim como aqueles que o crucificaram, o Senhor derramou o seu sangue por amor daqueles que nele amam, e a expiação pela culpa dos pecados. Um coração contrito e arrependido Ele não despreza. Aquele que nos ensina perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulareis brasas vivas sobre as suas moleiras. Por isso, perseverai sempre segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos direciona. Ele nos ensina segundo a sua condução. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem segundo um espírito de retidão, porque aquele que rejeita, ele diz: ainda que esta palavra vos escandalize, toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou, será arrancada. Ele ensina que nos últimos tempos, quando o trigo amadurecesse, então o joio seria amarrado em feixes e ser arrancado. Porque assim como, segundo ele permitiu um tempo de ignorância, assim agora ele requer, que a ignorância é a treva, ele requer que todos alcancem a luz. É assim como quando a luz vem, dissipa todas as trevas, e a luz revela tudo o que foi dito nas trevas. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há nada escondido que venha a ser conhecido. Aquele que esquadrinha a intenção da mente e do coração. E ainda que algo passe desapercebido diante dos meros mortais, diante do seu tribunal nada passa desapercebido, iremos prestar conta até de um ponto e de uma vírgula daquilo que se foi dito, como se foi produzido, e ele usa a misericórdia dele como quer. Já dizia a Moisés, quando queria se colocar diante daquele povo murmurador, ele disse: de maneira alguma, usa a minha misericórdia como quero. E assim, bem-aventurados sois aqueles que apresentarem diante dele, fazendo não a própria vontade, mas a do Senhor. E ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Assim como também haverá uma multidão que ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.